Planeje-Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Fala meu amigo, fala minha amiga, e aí, tudo bem? Vamos bater um papinho hoje sobre a análise SWOT no nosso estudo da administração. Vou criar um caderno com você, com esse caderno você vai poder resolver qualquer prova de concurso, vai pelo menos chegar bem firme na maior parte das questões sobre análise SWOT, tá bom? Então vamos começar a nossa aulinha, eu vou abrir aqui meu bloquinho de notas e vamos começar avançando. O que eu digitar, o que eu escrever, sugiro que você também copie. Eu vou também disponibilizar um PDF dessas anotações depois. Mas vai me ouvindo, vai escrevendo, vai digitando, se for o caso. É mais uma maneira de estimular, é mais uma maneira de você fixar esse aprendizado, beleza? Bora lá! Vamos lá, análise SWOT, tá? Análise SWOT, tá aqui minha canetinha. Essa palavra SWOT é uma sigla em inglês e é originada das palavras forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Eu queria que você aprendesse, eu quero que você aprenda nesta ordem: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou te falando isso, certo? Essa ferramenta ela é geralmente aplicada durante a etapa do planejamento estratégico das empresas. Por quê? Porque ela promove uma análise do cenário interno e do cenário externo com o objetivo de compilar os dados que ela vai captar em uma matriz e assim facilitar a visualização das características que fazem parte do nosso ambiente organizacional. Através dessa ferramenta, através da nossa análise SWOT, é possível ter uma maior noção de que dos pontos fracos e dos pontos fortes do cenário em que a empresa está inserida. Então, ela serve também de auxílio para que profissionais, para que empresários fiquem atentos aos movimentos do mercado. Então, a principal função da análise SWOT, eu vou te colocar aqui de lado, isso é importante que você saiba, para que você entenda um pouco essa ferramenta, é possibilitar, vou ditando e vou escrevendo, possibilitar a escolha de uma estratégia adequada. Estou devagarzinho porque eu também estou escrevendo enquanto eu falo, certo? A partir da avaliação crítica dos ambientes interno e externo da empresa. Quando eu faço uma análise SWOT através da matriz SWOT, é importante que você saiba diferenciar a ferramenta, não é a matriz SWOT, é a análise SWOT. Você faz a análise SWOT através da matriz SWOT, tá? Você deve entender que a força e a fraqueza vêm do ambiente interno. Tá? É por isso que eu pedi para você aprender nesta ordem, porque força e fraqueza vêm do ambiente interno da empresa e da organização, enquanto ameaça e oportunidade vêm do ambiente externo da tua organização, certo? Então, quando eu estruturo uma matriz SWOT, eu evidencio que o meu processo depende de informações fornecidas pelos participantes, porque eu uso elementos internos, né? E também, claro, da colaboração deles. Então, como eu dependo de participantes, como eu dependo de meus colaboradores, essa análise SWOT ela pode ser muito vulnerável a um comportamento disruptivo ou um comportamento de não concordância. E isso já foi questão da FGV. Bom, mais uma dica de prova. Quando você é perguntado sobre diagnóstico estratégico, sobre diagnóstico institucional, você tem que falar numa prova discursiva que uma ferramenta muito utilizada para o diagnóstico organizacional é a análise SWOT. Por quê? Porque ela é ideal para construir um mapa situacional com base na identificação das forças e fraquezas da organização e das ameaças e das oportunidades do ambiente externo. Beleza? Quero falar agora algumas observações sobre essa análise interna, essa análise de forças e fraquezas, tá? Vou botar aqui um pouquinho o tópico para baixo. Se você estiver copiando o que eu estou falando, cria um novo tópico também. Análise
interna. A análise interna, ela é restrita. Ela é controlável. A análise interna, ela identifica os pontos fortes e os pontos fracos da organização. Certo? Ponto forte é o quê? Ponto forte é competência. Certo? Ponto forte é fator. Ponto forte é característica. Qualquer um desses três termos pode aparecer na tua prova. É uma competência, é um fator ou é uma característica positiva que a organização possui e favorece o cumprimento da missão, devendo, claro, ser considerado na elaboração da estratégia. Ponto fraco é o que? É deficiência. Certo? É fator, é característica, mas aqui é negativo, tá? É negativo. É negativo. Ponto fraco é uma deficiência, é um fator, é uma característica negativa que se encontra também presente na organização e prejudica o cumprimento da missão, devendo, claro, também ser objeto de programas específicos para eliminar ou para minimizar. Por quê? Porque essas características negativas internas, elas podem inibir ou podem restringir o desempenho da tua organização, tá? Então, palavras-chave importantes sobre análise interna são essas que eu te passei agora. Ela é restrita, é controlável, pontos fortes, pontos fracos. Agora cria um novo tópico no teu caderno aí e vamos para análise externa. A análise externa, ela não é restrita não, ela é ampla, tá? Ela lida com o incontrolável. Ela se refere ao conhecimento do ambiente externo da organização. E esse conhecimento da parte externa também é indispensável e também vai influenciar na definição da estratégia a ser utilizada pela organização. Em relação aos meus objetivos, as forças e as oportunidades, tá? Vou voltar um pouquinho aqui para cima. As forças e as oportunidades em relação aos meus objetivos, as forças e as oportunidades, elas ajudam no alcance desses objetivos. Já os pontos fracos, né, as fraquezas e as ameaças, elas atrapalham o alcance dos objetivos, certo? Quero destacar para você que a análise SWOT, ela é o quê? Ela é um filtro, certo? Muito importante essa palavra, palavrinha-chave. A análise SWOT, ela é um filtro no qual só devem constar as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos realmente relevantes que vão, ao final dessa análise, ser alvo de alguma ação da empresa no momento em que se formular a estratégia, tá bom? Para fins de concurso público, considera-se que as variáveis internas, a gente já aprendeu quais são as variáveis internas e eu vou repetir para você que são os pontos fortes e os pontos fracos. A gente já aprendeu que as variáveis internas são controláveis. Para fim de concurso público, a gente fala que essas variáveis são controláveis, ou seja, eu trabalho num ambiente de certeza, tá? Já as variáveis externas, eu vou repetir para você porque é importante que você saiba que são as ameaças e as oportunidades. Elas não podem ser controladas pela empresa, elas são incontroláveis. Ou seja, eu estou num ambiente de incerteza, tá? Fica com essa informação
que eu criei para ti agora, com esse resuminho que eu fiz para ti agora. Variáveis internas, pontos fortes e fracos são controláveis em um ambiente de certeza. Variáveis externas, ameaças e oportunidades são incontroláveis num ambiente de incerteza. Beleza? Show de bola. Essas são as principais informações que eu tenho para te passar sobre análise SWOT. Quero complementar um pouco, quero aumentar um pouquinho o nível. Avança no teu caderno aí que eu vou avançar no meu também, tá? Quero te falar do que poucos professores falam, mas em provas é bem cobrado. Se for uma prova específica de administração ou se você for fazer uma prova discursiva de administração. É bem cobrado e pode te cobrar também. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da análise SWOT cruzada, tá? Decora esse nome, análise SWOT cruzada. O que é análise SWOT cruzada? A análise SWOT cruzada ou as estratégias, segundo Stevenson, consiste em cruzar as informações dos 4 quadrantes, né? Ou seja, ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes, de forma que eu tenha uma moldura que me permita delinear estratégias para o futuro da empresa. Então, eu vou montar uma matriz de Stevenson, como eu te falei agora, contemplando 4 posturas de acordo com a predominância de quê? De ameaça, de oportunidade, de ponto fraco ou de ponto forte. Vamos ver como é que funciona essa matriz. Eu vou desenhar para ficar mais fácil para você, certo? Se você está ouvindo só o áudio, se você está ouvindo só o podcast, não está vendo a imagem, você pode baixar o PDF que está aí na descrição e facinho você também consegue montar isso na tua cabeça, montar isso no teu caderno, tá? Por quê? Porque eu vou ditar, certo? Ameaça com ponto fraco. Eu tenho uma estratégia de sobrevivência. Então, se predomina no meu ambiente, se predomina na minha organização ameaça e ponto fraco, a minha organização ela vai buscar sobreviver, certo? A estratégia que ela deve adotar é uma estratégia de sobrevivência, beleza? Se predomina ameaça com ponto forte, a minha estratégia vai ser de manutenção, tá bom? Se predomina na minha empresa oportunidade com ponto fraco, você consegue fazer essa ligação de variáveis internas e externas, né? É bem bacana quando você consegue montar isso. Se predomina na minha organização oportunidade com ponto fraco, a minha estratégia vai ser de crescimento, né? Porque eu estou com oportunidade no ambiente externo e no meu ambiente interno eu estou com pontos fracos em relação àquilo. Então eu tenho que buscar crescer, certo? E se na minha organização predomina oportunidades com pontos fortes, né? A minha estratégia vai ser de quê? De desenvolvimento. Ou seja, eu tenho predominância de ponto forte dentro da minha organização e no ambiente externo predominam as oportunidades. Então, eu vou procurar me desenvolver. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais informações sobre análise SWOT e análise SWOT cruzada que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.